ZYX 498, Rádio Jovem Rio FM, 106,3 MHz, canal 292 de comunicação, Rio Pomba, Minas Gerais. Rádio Jovem Rio FM, 106,3 MHz, Rio Pomba, Minas Gerais. A partir de agora, a Rádio Jovem Rio apresenta entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Rio Pomba. A apresentação, Marcos Lodi. Muito bom dia para você, amigo ouvinte, você sintonizado nas ondas da Jovem Rio 106,3, você também que nos dá a honra da sua audiência pelo Facebook, pelo Instagram, pelo nosso canal no YouTube e também pelo site radiojovemrio.com.br. Nós estamos com mais um convidado da série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Rio Pomba. E hoje, nesse dia 22 de março, nós recebemos o pré-candidato, estamos recebendo aqui no estúdio da Jovem Rio, agradecemos pela presença do pré-candidato Wellington Neto. Seja bem-vindo, bom dia, Wellington. Muito bom dia a todos, para mim é uma alegria estar de volta, né? Comecei aqui, estou fazendo 18 anos de rádio, porque eu também sou radialista, e aos 18 anos de rádio, 15 anos, ou no mínimo 14 anos da minha vida, foi aqui na Jovem Rio FM. Então é bom voltar para casa, ver essa casa linda e dizer para os ouvintes que são aqueles ouvintes fiéis aqui da Jovem Rio FM, que é um prazer estar aqui para falar de tudo que a gente já fez e o que a gente quer fazer para essa cidade que a gente ama. Perfeito. Lembrando que essa entrevista ela terá 25 minutos de duração, começando a contar o tempo a partir de agora. E a primeira pergunta, Wellington, hoje você exerce o cargo de vice-prefeito. O que o motiva a ser pré-candidato à prefeitura, a entrar nesse desafio de pleitear a disputa de uma eleição tão importante quanto a prefeitura de Rio Pomba? Primeiro é dar continuidade ao que a gente já está fazendo, né? O município de Rio Pomba, ele avançou muito nesses últimos 3 anos e 3 meses, mesmo tendo vivenciado, e a gente precisa lembrar, 1 ano e meio de pandemia. Quer dizer, vivenciamos um período difícil, Marcos, de 1 ano e meio em que tudo estava fechado, em que tudo estava paralisado, sem qualquer planejamento para a área da educação, sem planejamento para vacinação, e nós fizemos um trabalho de reerguer essas questões. Então, muita coisa já foi feita até aqui, eu espero ter tempo de falar, e por isso a gente precisa dar continuidade. 4 anos parece muito, mas tendo 1 ano e meio a paralisação da pandemia, tem muita coisa que a gente ainda quer entregar e muita coisa que a gente ainda tem para fazer. Então é isso que me fortalece, mesmo sabendo que é um cenário hoje, lamentavelmente, polarizado, violento, não é? Muitas vezes cavernoso, e que as pessoas preferem fazer mais ataques pessoais do que propostas para o avanço da cidade. Mas mesmo assim eu me sinto preparado para fazer aqui essa conversa com todos os eleitores, com a população de uma cidade que eu amo. Então é muito fácil falar de Rio Pomba para mim, porque eu amo essa terra. Já pegando o gancho nessa questão, Wellington, como você falou, a questão de polarização, a minha segunda pergunta seria sobre isso, sobre o cenário político da cidade, como você faz essa avaliação. E você acredita que nós vamos ter uma eleição que ela provavelmente pode ser muito polarizada? Como que você vê esse cenário? Toda eleição é polarizada porque você fala de grupos, né? Então aqui no Brasil, tem gente que fala do Brasil, mas eu vou falar no mundo inteiro, né? Tem política polarizada nos Estados Unidos, no Brasil, em todo canto é polarizado porque você escolhe lado para poder tomar uma decisão e caminhar com esse lado. Só que não pode ter aquele ataque gratuito. Isso eu acho que é uma coisa de política muito ultrapassada e de gente que não tem proposta. Tem gente que grava videozinho cômico e engraçado porque não tem proposta para postar. Então, eu acho que mais importante do que essa polarização vergonhosa é uma polarização com proposta, porque é disso que as pessoas querem, é isso que a cidade precisa e é isso que a gente quer oferecer. Eu não sei o que virá do lado de lá ou dos lados de lá. Eu sei o que virá do lado de cá. Do lado de cá virá proposta, do lado de cá virá o sonho de fazer uma cidade avançar, com geração de emprego e renda, que já aconteceu com a vinda do Bahamas, com a ampliação do Distrito Industrial 2. É isso que a gente quer fazer. Uma polarização de ideias, e é justamente por isso que hoje a gestão a qual eu pertenço como vice-prefeito trabalha com a métrica do tempo de novas ideias, porque é isso que a gente faz o tempo inteiro. Implantar
projetos que jamais foram feitos, como ontem numa noite memorável no Gardens, com o primeiro Sebrae delas, o primeiro evento de empreendedorismo feminino da história de Rio Pomba, com mais de 200 mulheres envolvidas em beber da fonte do conhecimento do Sebrae. Isso nunca aconteceu. Então é sobre isso que a gente quer falar. A polarização pode vir, mas que ela venha com proposta e não com ataque infantilizado, com bonequinho e com meme, porque isso é coisa de gente que ainda não amadureceu e não entendeu que a vida é muito mais do que brincar com a internet e fazer dela um instrumento de avanço. Até fazendo uma pequena correção, quando a gente fala a questão da polarização, eu falo até no sentido da radicalização. Sim. Com relação a esses extremos. Você acredita que isso pode acontecer também durante a eleição, caso você venha a consolidar sua candidatura à prefeitura? Eu queria aproveitar e até falar de algo que faz muito sentido. No ano de 2015, e aqui eu quero fazer referência ao presidente do meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores, a quem eu tenho o maior orgulho de participar, porque em 2014 e 2015 fui cooptado, tal qual muita gente no Brasil, por uma mídia que fez um enxovalhamento do cenário político brasileiro, e mesmo sendo da comunicação, eu me permiti ser cooptado por um juiz parcial, por uma mídia parcial, e aí acabei me deixando tomar pela paixão de ver um Brasil melhor. E aí, nesse momento, eu acabei cometendo erros que reconheço, porque como um homem de 40 anos, maduro, um ser adulto, reconheço que é preciso olhar para trás e reconhecer os erros. Então, publicamente reconheço o erro que cometi, histórico na minha vida, de julgar uma presidenta constitucionalmente eleita e que foi, sim, retirada do seu poder. Dizendo isso, é óbvio que pode ter polarização. E digo isso consciente aqui porque cortes acontecerão, mas quero que as pessoas saibam que o país precisa avançar. E quem faz o país avançar é quem se preocupa com desenvolvimento econômico, porque não há um país que cresça sem desenvolvimento econômico, não há uma cidade que cresça sem desenvolvimento econômico, mas sem esquecer do desenvolvimento social e do desenvolvimento humano. Repito, fizemos isso com o cartão do Partilha Solidária, oferecendo para quase 300 famílias R$150 em alimentos, garantindo segurança alimentar e substituindo um programa da Vaca Amélia ou da Vaca Mecânica, porque naquela época poucas famílias, cerca de 150 famílias utilizavam aquilo. Hoje são quase 300 podendo comprar arroz, feijão, o leite, né, e outros alimentos. Então é isso, desenvolvimento econômico com desenvolvimento social. É isso que a gente deseja. Agora, nesse trabalho, Wellington, você está chegando nesse último ano dessa primeira gestão, sim, agora na condição de pré-candidato, a prefeitura, você exerce o cargo de vice-prefeito, o atual prefeito, no caso o senhor Reginaldo Furtado, que é uma figura maravilhosa, meu pai do coração, desculpa te interromper, claro. Sou apaixonado com ele, uma das melhores pessoas que eu conheci, assim como a minha irmã Andréa Caetano, secretária de administração. Tá aí duas pessoas que eu recomendo a todos conhecerem, porque são fabulosas. E já pegando o gancho nessa questão, como ele recebeu essa ideia do Wellington hoje de ser pré-candidato à prefeitura? Eu te faço essa pergunta por quê? Uhum. Porque, obviamente, a gente vê no cenário político, isso é natural quase em todo o Brasil, um processo natural onde um atual prefeito tenta a reeleição. E nesse caso está acontecendo uma outra questão. Você, como vice, hoje é um pré-candidato à prefeitura. Como que houve essa comunicação? Se você, obviamente, puder falar sobre isso. É mais uma oportunidade da gente pensar que é fazer política diferente. Isso é tempo de novas ideias, é de não se preocupar com a perpetuação de poder. Nós não estamos lá para nos agarrarmos ao poder e fazer com que esse mesmo grupo perpetue. O que nós queremos é que perpetuem as ideias, os projetos, o desejo de cidade que cresce, de empresa que vem com 100 empregos direto, como veio Bahamas, de fazer com que na quarta-feira nos encontramos com empresários da cidade numa reunião com a associação comercial. Mais de 20 empresas e indústrias estavam presentes para discutir o futuro da cidade. Então, Marcão, não é uma questão de quem quer permanecer no poder, mas quais as ideias, quais os conceitos, quais os projetos, quais são os sonhos que a gente quer que continuem. E ele abraçou essa ideia com muita certeza, porque a nossa relação é de pai e filho. Eu perdi o meu pai dia 13 de fevereiro de 2018 e em junho de 2019 eu ganhei o Reginaldo como uma pessoa muito especial na minha vida. Ele é humano, ele
ele é honesto, ele é trabalhador, ele é sensível, e eu carrego isso também dentro do meu coração sem falsa modéstia. Eu sou muito trabalhador, eu me considero uma pessoa honesta e também me considero uma pessoa humanista. Então foi uma dupla que fez com que o nosso plano de governo pudesse hoje estar em quase 95% dele entregue, porque nós não sentamos e fizemos um copia e cola. Nós sentamos durante o processo da campanha, não tinha jogo ganho, então a gente fez isso juntos e fizemos juntos a avaliação de também, lá no futuro, avaliarmos o cenário para fazer a cidade crescer. E ele acredita que isso é possível na minha pessoa, a quem eu agradeço demais a confiança e do grupo que nos acompanha. Agora, com relação aos anseios e reivindicações da população, Wellington, o que você observa mais hoje como um grande anseio ou grandes anseios e reivindicações que você ainda pensa, olha, isso ainda tem que ser feito e a gente precisa fazer? Olha, primeiro, desmistificar essa questão da Copasa. Eu fui o único vereador que votei contra a taxa de esgoto e a cobrança antecipada do tratamento. Isso é importante que se diga, isso é importante que se lembre, para que nenhum cidadão possa ser levado ao erro de promessas infundadas de que vão tirar a Copasa da cidade. Poderiam ter tirado a Copasa da cidade quando, antes de assinar o contrato, no processo de apresentação do projeto de lei, quando sozinho reverberavam uma voz que gritava por socorro para que o poder público entendesse que naquele momento havia uma saída. Era preciso ter coragem para enfrentar essa saída, acessar o processo jurídico para aqueles gestores anteriores que também são responsáveis por isso, que também foram responsáveis de, na inércia de nada fazerem, levaram a cidade a ter hoje uma taxa de 74%. Isso é importante que se diga. Onde estava o gestor dos anos 2000? Onde estava o gestor até o ano de 2016? E o de 16 até 2020 foi ele também, coitado, aquele que teve que pegar essa batata quente na mão. E com muito respeito me referencio ao professor Pasqualino, que num processo de ação civil pública teve que assumir esse problema. E não teve muita gente do lado dele. Onde estavam estes que hoje trazem receita de bolo pronta, que silenciosos, no sofá da sua casa, assistiam a cidade cair em ruína, tendo uma taxa dessa volúpia que é 74%. Onde estavam eles? Silenciosos, assistindo o palco dos horrores, porque quanto pior, melhor, porque é o espaço que eles garantem para poder ter narrativa. Então é preciso primeiro quebrar essa fala. Nós estamos trabalhando muito para que a Copasa cumpra aquilo que prometeu. Reuniões estratégicas, os buracos que a Copasa faz, nós cobramos de forma veemente para que ela tampe. Se você for, Marcão, e todos os ouvintes em outras cidades, podemos falar de Ubá, podemos falar de Cataguases, podemos falar de outras cidades que a Copasa atua. Rio Pomba é um dos melhores serviços que eles prestam. Porque quando o buraco não tá bom, a gente vai lá, ou multa, ou faz eles irem lá e tampar. Se o mesmo buraco, eu vou dizer o Jardim América, vou falar da Bruno José Gonçalves, eu vou falar da subida ali do antigo Móveis Plama, se o buraco não tiver bom, eles vão fazer quantas vezes for preciso, mas com diálogo, com respeito institucional, porque não é no grito, não é com soco na mesa e não é achando que é coronel e nem rei que a gente vai conseguir fazer o diálogo prosperar essa cidade. É com respeito, é com diálogo e é com maturidade. Então tem muita coisa para fazer, mas primeiro é necessário desmistificar aquelas falas equivocadas de quem vem de fora, não vive a realidade da cidade, não tem empresa montada aqui, tudo que faz é fora da cidade e quer chegar nos últimos anos com propostas e com histórias que a gente já viu acontecer, mas já tiveram a chance de fazer e não fizeram. Agora, você acha, Wellington, que essa questão da Copasa, ela vai ser uma questão bastante abrangente numa futura campanha e ela precisa ser dialogada, esse diálogo com a população precisa acontecer? Eu espero que o diálogo aconteça sempre, mas só não vale a mentira. Então, o cidadão, para você que me acompanha agora pela Jovem Rio, não se deixe enganar por promessas daqueles que tiveram 8, mais 8, 16, mais 4, 20 anos para fazer e não fizeram. Passaram 3 grupos políticos e não fizeram o dever de casa. E não será esse mesmo grupo político que fará. Isso eu tenho absoluta convicção. O que fazem é barulho, e farão nas eleições, Marcão, porque carroça vazia faz barulho mesmo. Porque se ela tivesse cheia, de 2000 a 2016, o processo da Copasa já estaria resolvido e não foi. E repito, fui o único que votei contra porque queria discutir o assunto de maneira responsável. Fui a 7 cidades, fui à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, conversei com a presidência da Copasa, só não consegui mais porque não tive apoio político. Sabe de quantas reuniões eu participei com o Poder Executivo na época para discutir isso? Nenhuma.
Sabe por quê? Porque era vereador de oposição. Sabe por quê? Porque não concordava com a maneira assodada, goela abaixo, sem discussão e só dizendo eu quero assim, eu faço assim. O nosso secretário, o nosso secretariado, e aqui temos 2 que apoiam essa caminhada, sabem que tudo é discutido, liberdade com responsabilidade. Não tem nada goela abaixo, é conversa, é diálogo. Às vezes somos convencidos de que a gente precisa mudar a rota por conta do olhar sensível de quem trabalha conosco e ama essa cidade. Então é isso. Não é com imposição, não é com mentira, é com diálogo, é com verdade. Porque muitas vezes, quando se fala a verdade, a gente ouve o que não quer. Isso às vezes aborrece. Eu não queria ouvir isso, mas é a verdade. Não dá para brincar com a administração pública e nem com o sonho das pessoas dizendo que vai entrar e vai tirar 74%. É a maior conversa que já se viu na história. Porque se fosse assim, o BA teria feito, que é muito maior que Rio Pomba, tem um poderio jurídico talvez muito maior que o nosso, ligações diretas muito maiores com o governo do estado. É polo e não conseguiu. Cataguases tem lá o seu polo também de energia e não conseguiu. Então, eu acho que a gente tem que conversar de forma madura sobre esse tema. Além da Copasa, Wellington, tem alguma outra questão que você vê como preponderante também, que existe uma reivindicação por parte da população e que você também gostaria de citar? Geração de emprego, Marcão. As pessoas querem trabalhar, Marcão. As pessoas não querem ficar paradas no tempo, não, Marcão. As pessoas querem sair de casa, ter o seu horário para chegar, para trabalhar, para voltar para o almoço, para ter sua carteira assinada. As pessoas precisam ter o seu dinheiro no final do mês, elas querem comprar, a economia precisa ser aquecida. E o que nós fizemos em tão pouco tempo foi isso. Nós vamos trabalhando tudo com o tempo. Conversamos, fizemos ali a desafetação da via. O Bahamas veio por isso, porque é preciso ter coragem para assumir um trecho daquele com uma rodovia que passa caminhão pesado. Fizemos a implantação do trevo para gerar segurança, investimento de mais de R$300 mil para trazer empresas que gerem 100 empregos diretos, que mova a economia da cidade, que garanta as pessoas de terem mais um local para comprar com preço, com qualidade e gerar emprego e renda. E é óbvio, fizemos a implantação do Panorama, levamos o Panorama como extensão urbana, estamos implantando lá R$3 milhões. Para quê? Para começarmos a estender também o nosso Distrito Industrial 2, não é? Para que já estamos junto à FIENG, promovendo junto com o Investe Minas, que é um programa do governo do estado, a vinda de empresas para cá, Marcão, porque as pessoas querem trabalhar, junto com a Sala Mineira do Empreendedor, qualificando as pessoas. Olha, nós abrimos a nossa sala, Marcão, eu fico arrepiado de falar, porque eu amo isso aqui, eu amo o que eu faço. Nós abrimos a Sala Mineira do Empreendedor no dia 30 de março, e em dezembro ganhamos o selo Ouro em Minas Gerais, pelos atendimentos que nós fizemos aqui. Rio Pomba hoje pertence a um seleto grupo de cidades, selo Ouro do Sebrae. Tá? E quem conhece sabe que não é fácil, porque isso é julgado por gestores do Sebrae. Então é importante se dizer isso. E agora com a FIENG, numa reunião com os empresários na quarta-feira, fazendo com que o governo de Minas olhe para Rio Pomba, cadastramos já o nosso Distrito Industrial 2 na plataforma do governo do estado, para que empresas vejam aqueles 90 mil metros quadrados no meio da MG 133, aonde não falta água, aonde tem espaço e queira trazer a sua empresa para cá, gerando emprego e movimentando a economia da cidade. Nós estamos recebendo aqui o atual vice-prefeito e pré-candidato à prefeitura de Rio Pomba, Wellington Neto, aqui no estúdio da Jovem Rio. Deu um tempo pra você tomar uma água. Eu falo pouco, né? Nada, que isso, imagina. Agora, a gente pegando gancho no cenário político, como você disse, tem pessoas que ficaram tempo, que tiveram a sua oportunidade. Sim. Mas hoje a gente tem um cenário tão dividido na cidade, tanto que nós estamos hoje, nós teremos uma série de 4 entrevistas, no caso, e alguns desses grupos são pessoas que já estiveram juntas por qualquer ocasião. Como que você vê isso? Claro que a gente sabe que cada eleição é uma história, mas como que você vê essa questão? Vejo como normal, vejo como natural, num processo que seja respeitoso. Eu escolho com quem eu ando. Já andei também em grupos políticos que hoje estão como adversário, porque as pessoas mudam. As pessoas não estão estáticas no tempo. E às vezes, diante dessa mudança, você percebe que não é mais aquele olhar de amor, de trabalho, ou já não era e você não percebeu. Então o que eu desejo fazer hoje com muita calma é primeiro dizer que eu não tenho inimigos. Eu posso ter adversários. Eu passo pela rua e cumprimento todo mundo. Talvez as pessoas possam pensar que isso é cinismo da minha parte. Eu não trato a política com a bilis. Eu trato a política com o rim e com o coração, porque o rim filtra.
e o coração sente. Então, eu não tenho problema nenhum com ninguém. Pessoas que foram adversários na campanha, me xingando na época, inclusive caindo no cunho da minha orientação, da minha vida, da minha particularidade, hoje trabalham na administração e são tratados com o máximo de respeito. E se assustam. Porque eu posso não estar no seu grupo político, mas eu não preciso te odiar por isso. Isso é maturidade política. E eu acredito verdadeiramente que é isso que a cidade precisa. Parar com o ódio e caminhar com respeito. Você não precisa ter amor, mas você precisa ter respeito. Porque a eleição é um processo de 45 dias que acaba. E depois disso fica a cidade, ficam os projetos, ficam os sonhos. Nós tentamos abrir as portas da administração para todos. Só que na política existe o ego e a vaidade. E muitas vezes não é o interesse pelo amor da cidade, mas é o interesse pelo poder político. Nós não temos esse, prova disso é que o Reginaldo me apoia nessa, porque poderia perpetuar ali o seu trabalho e abrir mão para que a gente pudesse juntos, continuarmos juntos, porque me apoia, oferecendo um projeto de avanço para a cidade. Então, que esses grupos possam pensar nisso, né? De que o que está em jogo, que seja o bem-estar da cidade. Qual foi o maior desafio do Wellington, que era oposição, e hoje o Wellington, que obviamente é a situação? É importante dizer isso. Quando eu era oposição, Marcão, eu usava muito a rede. As pessoas falam assim, mas você faz isso. Você fazia isso. Fazia quando eu andava um ofício e não conseguia ser respondido. Fazia quando, como vereador, oferecia uma indicação e não era respondido, um requerimento e não era respondido. E tentei, ao longo dos anos, ter reunião com o prefeito e se tive, naquela época, foram 2. Então, a rede social era a única ferramenta que eu tinha, depois do máximo de tentativa de diálogo, né, para mostrar para a população aquilo que eu considerava que poderia ser consertado. Agora, graças a Deus, como oposição, questionei a educação e hoje nós temos mais de 1.500 alunos com profissionais contratados como assistente social, psicopedagoga, profissional de apoio, uma estrutura nas escolas, aumentamos o número de sala, oferecemos uniforme gratuito para todas as crianças, temos profissionais que não existiam e estamos melhorando. Compramos mais de 1.000 livros didáticos para a nossa biblioteca. E aí aproveito e falo, porque de forma muito desrespeitosa por um vereador, na última reunião da Câmara foi falado da nossa secretária de Educação, foi explicado para ele o quantitativo e eu espero que ele agora fale para onde vão os livros, né? Porque os nossos, dessa vez, os cadernos são entregues aos alunos. Antigamente eu não sabia, mas hoje são entregues. Não fica um aluno que pede um caderno sem receber. Então é para aí que vai os cadernos. Então é isso. Antes eu questionava e não tinha resposta. Os meus requerimentos não eram respondidos. Hoje, como vice-prefeito, eu tenho o privilégio de poder responder um por um, com muito respeito, com muita educação. Essa é a diferença. Faz-se oposição respeitosa e inteligente. Eu estudei muito como vereador, tive que me afastar inclusive dessa emissora para poder ocupar o tempo de trabalhar durante a tarde inteira até às 18 horas para aprender. E eu espero que a gente consiga fazer essa continuidade de um trabalho sério e com diálogo, que é o que a gente tem feito até hoje e por isso que a gente conseguiu aumentar o número de salas, criamos o PSF Rural. Você sabia, Marcão, que nós temos 8 médicos para 6 PSFs? Isso é trabalho, eu questionava isso na época. Hoje nós temos psicólogos em todas as unidades, porque não tínhamos na época e temos hoje. Criamos o centro de especialidades com psiquiatra, neuro, ortopedia, profissionais que tinham que ir para fora da cidade. Hoje continua o TFD, movimentamos o ano passado 11.600 pessoas para fora do município, mas atendemos também muita gente na cidade, idosos, crianças, deficientes. Então, as críticas que eu fazia na época, por acompanhar o Conselho Municipal de Saúde, saber que tinha recurso, saber que dava para usar melhor o dinheiro, hoje a gente consegue. Investimos no Sim Saúde o ano passado R$1.666.000. Investimos mais que o BAR, mais do que o Visconde do Rio Branco, que tem orçamentos muito maiores que o nosso, oferecendo ultrassonografia, exames caros que a população não tinha como pagar e liberando uma fila que estava parada desde 2017. Então é isso, fazer oposição e quando tem a oportunidade, fazer melhor do que aquilo que você assistia no passado. E essa tranquilidade com uma equipe maravilhosa a gente tem entregado, porque ninguém faz nada sozinho e aqui eu reverencio a toda a nossa equipe, do varredor de rua até o secretário. Agora uma última pergunta, Wellington, antes das considerações finais. Já tá acabando? Tá quase. Não faz isso. Nós temos aí hoje um cenário de pré-candidaturas, em torno de 4 pré-candidaturas. Obviamente a gente tem todo um processo eleitoral pela frente, mas se mantendo essas 4 candidaturas, se tornando 4 candidaturas de fato. Você acredita
que a aprovação da gestão atual ela vai ser preponderante dentro de uma aceitação da própria campanha no futuro? Opinião pública é flutuante, né, Marcão? Você é o homem da comunicação, você sabe. Eu não paro o tempo da minha vida que eu posso estar trabalhando no gabinete, fazendo reunião com tanta gente boa que quer o crescimento da cidade, para ficar respondendo fiscal daqui, fiscal de lá, né? Porque eu não atuo com forasteiro, eu atuo com quem mora aqui. Então, o meu tempo é para trabalho. E a opinião pública se dá em função de grupos, né? De grupos que muitas vezes, pessoas que queriam um emprego e não conseguiu, pessoas que estavam dentro da administração e cometeu algum equívoco e foram mandadas embora, porque a gente não tem compromisso com o erro dos outros. Então, o que eu quero dizer é: a opinião pública se dá pela boca dos insatisfeitos, é óbvio, né? A rejeição se dá pela boca dos insatisfeitos. Agora é preciso avaliar de onde vem tanta insatisfação. Eu tenho figuras muito próximas a mim que ficaram insatisfeitas porque queriam ter mais poder até do que o prefeito. E ninguém tem lá dentro maior autoridade do que ele. Ele é o prefeito e é preciso que se respeite isso. Ponto. Não é? Então, aqueles que não querem trabalhar, funcionários que são pagos em dia com benefício e não trabalham, tiveram que ser afastados, porque o cidadão que está lá fora pagando o nosso salário quer de nós o máximo. Eu trabalho cerca de 13, 14 horas por dia. Eu entro ali, às vezes meu carro, não sei se vocês notam, tá ali 9h30, 10 horas da noite, 10h30 da noite, porque eu tô adiantando coisas que eu poderia ter feito durante o dia para no outro dia ser ainda melhor. E eu amo o que eu faço. Então, a insatisfação nasce muitas vezes da boca daqueles que queriam algo e não conseguiram, porque estavam acostumados com a velha política do toma lá da cá. E isso nós tentamos até hoje acabar. Então é isso. E a gente espera que a população entenda e faça uma avaliação do seguinte: o que nós não tínhamos e temos agora. Nós tínhamos o centro de especialidades? Não. Nós tínhamos a escola do Padre Manuel caindo aos pedaços, sem comida direito dentro daquela escola para as crianças? Não. Municipalizamos e junto com o Estado oferecemos um investimento de quase R$1 milhão. Sala nova, cadeiras novas, cozinha nova, material didático novo, uniforme novo, veículo novo. Compramos 30 veículos ao longo desses 3 anos. Então é pensar. Tínhamos? Não. Temos agora? Sim. E avaliar para onde a gente quer levar a cidade. Perfeito. Wellington, eu quero agradecer muito a sua presença. Agora, 1 minuto para suas considerações finais, por favor, fica à vontade. Primeiro eu quero agradecer a Deus do fundo do meu coração, agradecer por Ele ter me preparado até aqui, porque quem conhece a minha história sabe que um menino que saiu de Petrópolis, atrás de uma carroceria lá com a família, de uma Kombi, vindo para uma cidade da origem da mãe e que sem estudo, sem família tradicional, consegue ocupar um cargo tão honroso como esse e prestar um serviço tão importante como esse, é agradecer a Deus por ter me preparado até aqui. Nenhuma das atividades que eu fiz foi à toa. Agradecer a equipe da administração, porque ninguém faz nada sozinho. Sabemos que temos muito ainda para fazer, mas a gente já sabe que numa cidade que estava parada nos últimos 4 anos antes da nossa gestão, avançamos muito até aqui, na saúde, na educação, na assistência social, em diversas áreas como o esporte, que nunca foi tão apoiado. Então temos muito para oferecer e eu agradeço esse espaço, a Jovem Rio, agradeço a toda a nossa equipe e a você, cidadão. Convido à reflexão. Reflita o que não tínhamos e o que temos, e ainda reflita o que nós podemos e aonde nós podemos chegar. Orgulho de ser riopombense. Essa foi a entrevista com o pré-candidato à prefeitura e atual vice-prefeito Wellington Neto. Nós agradecemos muito a audiência de você que nos acompanhou pelo 106,3, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo nosso site. Essa entrevista fica disponível. Você que perdeu, não conseguiu ouvir agora, pode curtir no nosso Facebook, no Instagram, essa entrevista na íntegra. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima entrevista com mais um convidado da série com os pré-candidatos à prefeitura de Rio Pomba. Até lá! ZYX 498, Rádio Jovem Rio FM, 106,3 MHz, canal 292 de comunicação, Rio Pomba, Minas Gerais.